Meu nome é Helena, tenho 68 anos e há 3 décadas carrego o peso de ter sido protagonista do maior escândalo que nossa pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul já presenciou. Hoje, depois de muito tempo refletindo, sinto que chegou a hora de contar minha versão desta história. Não para me justificar, porque sei que não há justificativa para o que fiz, mas para talvez servir de alerta para outras pessoas que possam estar enfrentando situações similares. Era 1995. Eu tinha 35 anos e era professora de português no colégio estadual da nossa cidade, Três Coroas. Vivia um casamento que, olhando hoje, posso dizer que estava em piloto automático há alguns anos. Roberto, meu marido, trabalhava como contador na prefeitura. E tínhamos 2 filhos, Mariana, de 12 anos, e Gabriel, de 9. Aos olhos da comunidade, éramos uma família exemplar, frequentadores assíduos da Igreja do Sagrado Coração, onde eu cantava no coral e coordenava os eventos beneficentes. Nossa rotina era previsível como um relógio suíço. Roberto saía para o trabalho às 7 da manhã. Eu levava as crianças para a escola antes de ir dar minhas aulas, voltávamos para casa no fim da tarde, jantávamos assistindo o Jornal Nacional, ajudava os pequenos com os deveres e às 9 da noite já estávamos todos recolhidos. Nos finais de semana, missa no domingo de manhã, almoço na casa da minha sogra e talvez um churrasco com os vizinhos se o tempo estivesse bom. Não vou mentir, eu me sentia vazia. Não era infelicidade exatamente, mas uma espécie de adormecimento da alma. Sentia como se minha vida fosse um filme, em que eu era apenas espectadora, sem protagonismo real sobre meus próprios dias. Roberto era um bom homem, trabalhador, pai dedicado, mas nossa conversa se limitava a assuntos práticos, contas, horários das crianças, pequenos reparos em casa. Há anos não falávamos sobre sonhos, medos, desejos ou qualquer coisa que fosse além do estritamente necessário para manter a engrenagem familiar funcionando. Foi nesse contexto de letargia emocional que Padre Miguel chegou à nossa paróquia em fevereiro de 1995. Padre Antônio, que havia servido Notre Comunidade por quase 20 anos, havia se aposentado e sido transferido para Porto Alegre. Todos sentimos sua falta. Ele era como um avô para as famílias da região. Conhecia cada criança pelo nome. Participava de cada casamento, batizado e funeral com genuíno carinho. Padre Miguel era completamente diferente. Jovem, tinha apenas 28 anos, alto, moreno, com olhos castanhos expressivos e um sorriso que iluminava seu rosto quando falava sobre sua fé. Vinha de uma paróquia na capital e trazia consigo uma energia contagiante e ideias modernas sobre como engajar os fiéis. Nas primeiras semanas, a igreja ficava mais cheia do que havíamos visto em anos. As mulheres da comunidade comentavam baixinho sobre como ele era apresentável e carismático, sempre seguido da ressalva respeitosa sobre sua vocação sagrada. Eu também notei sua presença marcante, claro, mas inicialmente não passou disso. Era impossível não perceber como sua presença dava uma nova dinâmica às missas, como suas homilias eram envolventes e como ele se interessava genuinamente pelas pessoas. Diferente de Padre Antônio, que, embora querido, mantinha uma distância formal típica de sua geração, Miguel circulava entre os fiéis após as celebrações, lembrava dos nomes, perguntava sobre família e trabalho com interesse real. A primeira conversa mais longa que tivemos aconteceu durante uma reunião do Conselho Paroquial, em março. Eu havia sugerido um projeto de aulas de reforço para crianças carentes na sala anexa à igreja, e ele demonstrou grande entusiasmo pela ideia. Ficamos conversando após a reunião sobre metodologias de ensino, a importância da educação na transformação social, e descobri que ele havia sido professor antes de entrar para o seminário. A senhora tem uma visão muito clara sobre educação transformadora, disse ele, e havia em sua voz um tom de admiração que me fez sentir vista de uma forma que não experimentava há anos. Seria maravilhoso se mais pessoas tivessem essa consciência social. Era uma conversa perfeitamente apropriada sobre um projeto beneficente para a comunidade, mas saí daquele encontro com uma sensação estranha, como se algo tivesse despertado dentro de mim
depois de um longo período de hibernação. Não era atração física exatamente, pelo menos não conscientemente, mas uma conexão intelectual e emocional que fazia tempo que eu não experimentava. Nas semanas seguintes, o projeto das aulas de reforço tomou forma. Precisávamos nos reunir regularmente para organizar detalhes: horários, material didático, seleção dos alunos, mobilização de voluntários. Nossos encontros aconteciam na sacristia após as missas, ou na sala paroquial durante as tardes. Miguel demonstrava uma capacidade impressionante de ouvir. Não apenas ouvir as palavras, mas compreender as intenções por trás delas, fazer perguntas pertinentes, contribuir com ideias que enriqueciam as discussões. Durante uma dessas reuniões em abril, ele comentou sobre como se sentia isolado às vezes, sendo novo na cidade e tendo que manter a postura formal que a batina exigia. É paradoxal, disse ele, estar cercado de pessoas o tempo todo, mas sentir-se sozinho em questões que realmente importam. As pessoas me veem como padre antes de me verem como pessoa. Eu entendi exatamente o que ele queria dizer, embora por razões completamente diferentes. Eu me sinto assim também, confessei. Como se representasse um papel: a professora exemplar, a esposa dedicada, a mãe presente, mas sem espaço para ser simplesmente Helena, com dúvidas, medos e sonhos que talvez não se encaixem no que esperam de mim. Foi nesse momento que nossa relação mudou de patamar. Havia uma vulnerabilidade mútua naquela confissão, um reconhecimento de que ambos sentíamos o peso das expectativas sociais e da solidão que isso pode gerar. Começamos a conversar não apenas sobre o projeto, mas sobre livros, sobre as transformações do mundo, sobre nossas visões de espiritualidade e propósito de vida. Miguel tinha uma inteligência refinada e uma sensibilidade que contrastava com o pragmatismo masculino ao qual eu estava acostumada em casa. Ele lia literatura, conhecia filosofia, tinha viajado durante os estudos no seminário e trazia perspectivas que expandiam minha visão de mundo. Nossas conversas se estendiam muito além do necessário para os assuntos paroquiais, e eu me pegava ansiosa pelos nossos encontros. Em maio, durante uma dessas tardes na sala paroquial, ele comentou sobre um livro de poemas de Mário Quintana que estava lendo. Mencionei que sempre tive afinidade com poesia, mas que há anos não dedicava tempo a essa paixão. No domingo seguinte, ele me entregou discretamente um exemplar de A Rua dos Cataventos, com uma dedicatória simples: para Helena, que compreende a beleza das palavras e das almas. Com carinho, Miguel. Levei o livro para casa e o li inteiro naquela mesma noite, depois que Roberto dormiu. Cada poema parecia falar diretamente comigo, como se Miguel tivesse escolhido aquele livro sabendo exatamente quais cordas ele tocaria na minha alma. Na segunda-feira, escrevi um bilhete agradecendo e comentando alguns versos que mais me marcaram. Ele respondeu com outro bilhete, mais longo, falando sobre como era raro encontrar alguém que compartilhasse sua paixão por literatura. Assim começou uma correspondência discreta. Bilhetes trocados após as missas, pequenos textos sobre nossas leituras, reflexões sobre a vida e sobre como nos sentíamos incompreendidos em nossas funções sociais. Nada explicitamente romântico, mas carregado de uma intimidade emocional que, olhando hoje, já ultrapassava todos os limites apropriados. Roberto começou a notar que eu estava diferente, mais animada, mais interessada em conversar sobre assuntos variados. Você anda mais feliz ultimamente, comentou uma noite durante o jantar. Deve ser o projeto da igreja que está te deixando realizada. Se soubesse como estava certo e errado ao mesmo tempo, as crianças também perceberam minha mudança de humor. Mariana, sempre observadora, disse que eu estava mais legal, e Gabriel comentou que eu não brigava mais tanto com eles por causa dos deveres de casa. Era verdade. Eu estava menos irritada, menos impaciente com as pequenas frustrações do dia a dia. Sentia-me novamente viva, interessante, com algo pelo que ansiava. O projeto das aulas de reforço foi lançado oficialmente em junho, com grande sucesso. Tínhamos 15 crianças matriculadas e 4 voluntárias além de mim. Padre Miguel celebrou uma missa especial de abertura
e toda a comunidade elogiou a iniciativa. Durante a celebração, nossos olhares se cruzaram algumas vezes, e havia uma cumplicidade ali que me fazia sentir especial, escolhida. Após a missa, durante o confraternização na sala paroquial, várias pessoas me parabenizaram pelo projeto. Miguel se aproximou e, na frente de todos, disse: "O sucesso desta iniciativa se deve principalmente à dedicação e visão da nossa querida Helena. Ela tem um coração verdadeiramente cristão. A forma como disse meu nome, o calor em sua voz, me fez corar de uma maneira que espero que tenha passado despercebida pelos presentes. Durante o mês de junho, nossos encontros se intensificaram sob a justificativa de acompanhar o andamento das aulas. Reuníamo-nos toda terça-feira à tarde na sala paroquial para discutir o progresso dos alunos, mas invariavelmente derivávamos para conversas pessoais. Miguel me contou sobre sua infância em Porto Alegre, filho de pai dentista e mãe professora, como havia decidido pela vocação religiosa ainda adolescente, influenciado por um padre que o inspirou durante o ensino médio. "Às vezes me pergunto", disse ele em uma dessas tardes, "se escolhi o sacerdócio por vocação verdadeira ou por idealismo juvenil. Quando você é jovem, as grandes decisões parecem mais simples, mais claras. Havia melancolia em sua voz, e eu senti uma vontade imensa de consolá-lo, de dizer que suas dúvidas eram normais e que sua dedicação à comunidade demonstrava que sua escolha havia sido acertada. "Miguel", disse eu, usando seu nome sem o tratamento formal pela primeira vez, "você transformou nossa comunidade em poucos meses. As pessoas falam com carinho de como você se importa genuinamente com cada família. Isso não é idealismo, é vocação verdadeira se manifestando." Ele me olhou com uma intensidade que me desarmou completamente. "Helena", disse ele baixinho, "você é a única pessoa com quem consigo conversar sobre essas dúvidas sem sentir que estou decepcionando alguém. Sua presença, sua amizade tem sido fundamental para mim nestes meses. Saí daquele encontro com o coração disparado e uma sensação de que estava me aproximando de um precipício. Pela primeira vez, admiti para mim mesma que aquilo que sentia por Miguel ia muito além de admiração ou amizade. Estava me apaixonando por ele, e pelos sinais que percebia, o sentimento era correspondido. Naquela noite, em casa, observei Roberto assistindo televisão no sofá, completamente alheio às tempestades emocionais que eu estava vivendo. Senti uma culpa enorme, mas também uma tristeza profunda ao constatar como nossa relação havia se tornado mecânica, sem vida, sem a conexão profunda que eu agora experimentava com Miguel. Não justificava o que estava sentindo, mas explicava como havia chegado até ali. Julho trouxe as férias escolares, o que significava menos desculpas para nossos encontros. Miguel sugeriu que nos reuníssemos nas manhãs de quinta-feira para planejar atividades especiais para as crianças durante o recesso. Era uma justificativa plausível, mas ambos sabíamos que queríamos apenas preservar nossos momentos juntos. Durante uma dessas manhãs, ele apareceu mais abatido que o normal. Perguntei se estava tudo bem, e ele me contou que havia tido uma conversa difícil com o bispo na semana anterior. Algumas pessoas da comunidade haviam comentado sobre sua proximidade excessiva com os fiéis, sugerindo que ele mantivesse mais discrição sacerdotal. "O bispo não mencionou nada específico", disse Miguel. "Mas o recado foi claro. Preciso manter mais distância, ser mais formal." Ele pausou e me olhou diretamente. "Helena, você acha que nossa amizade tem sido inadequada?" A pergunta me pegou desprevenida. Era o momento da verdade, a oportunidade de reconhecer que sim, havíamos ultrapassado limites e que deveríamos recuar para uma relação apropriada. Mas olhando para seu rosto preocupado, para seus olhos que buscavam os meus com uma vulnerabilidade tocante, não consegui ser a pessoa sensata que deveria ter sido. "Miguel", disse eu, "nossa amizade é a coisa mais pura e verdadeira que tenho na minha vida. Se isso incomoda algumas pessoas, talvez seja porque elas não compreendem que é possível ter uma conexão profunda, baseada em respeito e carinho genuíno." Era uma resposta perigosa, porque validava nossos sentimentos sem reconhecer sua inadequação. Ele sorriu com alívio e gratidão.
E naquele momento senti que havíamos cruzado uma linha invisível, mas definitiva. Você tem razão, disse ele. Não vamos permitir que a pequenez de algumas pessoas contaminem algo tão especial. Naquela manhã, pela primeira vez, nossa conversa derivou para assuntos mais íntimos. Miguel me contou sobre a solidão do celibato, sobre como às vezes questionava se Deus realmente esperava que seus servos vivessem completamente isolados do amor humano. Eu falei sobre a solidão dentro do casamento, sobre como era possível dividir uma cama com alguém e ainda se sentir profundamente sozinha. Foram confissões perigosas, que criaram uma intimidade emocional que beirava o romântico. Quando nos despedimos naquela manhã, houve um momento em que ficamos parados um diante do outro, próximos demais, e senti que se um de nós fizesse qualquer movimento, acabaríamos nos beijando. Felizmente, ou infelizmente, eu me afastei primeiro, murmurando alguma desculpa sobre ter que chegar em casa. Durante todo o mês de agosto, essa tensão cresceu exponencialmente. Nossos encontros se tornaram eventos carregados de eletricidade, onde cada olhar, cada palavra tinha duplo sentido. Miguel começou a me tocar de forma aparentemente casual. Uma mão no ombro quando passava por trás da minha cadeira, um toque no braço quando enfatizava algum ponto da conversa. Eram toques inocentes na aparência, mas carregados de uma energia que nos deixava arrepiados. Eu retribuía com pequenos gestos. Arrumava sua gravata quando ela estava torta, tocava sua mão quando ele parecia preocupado, ficava mais próxima dele do que necessário durante nossas discussões sobre os documentos paroquiais. Estávamos flertando de forma perigosa, testando limites, brincando com fogo sem admitir abertamente o que estava acontecendo. Em casa, Roberto começou a questionar minha dedicação excessiva aos assuntos da igreja. Helena, você está passando mais tempo na paróquia do que em casa, disse ele uma noite. As crianças sentem sua falta. E eu também. Esse projeto não pode consumir toda a sua vida. Senti raiva da observação dele, mesmo sabendo que estava certa. É um trabalho voluntário importante, Roberto. Estou ajudando crianças que precisam. Pensei que você apoiaria uma iniciativa social significativa. Apoio, claro, disse ele. Mas dentro de limites razoáveis. Você tem família, responsabilidades em casa. E, francamente, algumas pessoas já comentaram sobre quanto tempo você passa na igreja. Aquilo me alarmou. Que pessoas? O que estão dizendo? Nada específico, disse Roberto. Apenas comentários sobre sua dedicação excessiva às atividades paroquiais. Dona Mercedes comentou que você e o padre parecem muito afinados na organização dos eventos. Dona Mercedes era a maior fofoqueira da cidade. Uma mulher que fazia da vida alheia seu entretenimento principal. Se ela estava comentando, era sinal de que outras pessoas também haviam notado nossa proximidade. Senti um frio no estômago, mas também uma irritação defensiva. Dona Mercedes deveria se preocupar mais com sua própria vida e menos com o trabalho voluntário dos outros. Respondi com mais aspereza do que pretendia. Roberto me olhou com surpresa. Helena, você nunca foi de responder de forma agressiva. O que está acontecendo com você? Era uma pergunta justa, mas que eu não podia responder honestamente. O que estava acontecendo comigo era que eu estava apaixonada por outro homem, um padre, e nossa situação estava se tornando insustentável e perigosa para todos os envolvidos. Setembro chegou com a volta às aulas e uma mudança significativa na dinâmica da nossa situação. Com menos tempo disponível e os comentários que estavam circulando, Miguel e eu precisávamos ser mais cuidadosos. Decidimos reduzir nossos encontros para uma vez por semana, sempre com pauta específica e duração limitada. Mas a distância forçada apenas intensificou nossos sentimentos. Era como tentar não pensar em um elefante rosa. Quanto mais tentávamos manter nossa relação em bases puramente profissionais, mais conscientes ficávamos da atração que existia entre nós. Nossos encontros semanais se tornaram eventos pelos quais eu contava os dias, me arrumava com mais cuidado, escolhia as roupas pensando no que ele acharia. Miguel também demonstrava sinais de que nossa separação forçada estava sendo difícil para ele. Durante as missas dominicais,
Nossos olhares se encontravam com uma frequência e intensidade que certamente não passavam despercebidas. Suas homilias começaram a incluir referências sutis que pareciam dirigidas especificamente a mim, citações de poetas que havíamos discutido, reflexões sobre solidão e conexão humana que ecoavam nossas conversas privadas. Uma dessas homilias em particular me deixou completamente desarrumada emocionalmente. Miguel falou sobre o amor como força divina, que se manifesta de diferentes formas na vida humana. Sobre como, às vezes, Deus nos apresenta pessoas que despertam em nós capacidades de amar que nem sabíamos que possuíamos. O amor verdadeiro, disse ele olhando diretamente para mim, sempre nos desafia, sempre nos transforma, mesmo quando surgem circunstâncias que testam nossa fé e nossa força. Saí daquela missa com lágrimas nos olhos, sentindo que ele havia acabado de fazer uma declaração de amor pública, disfarçada de reflexão religiosa. Roberto felizmente não notou minha emoção, mas Mariana perguntou se eu estava bem. Foi uma homilia muito bonita, mãe, disse ela. O padre Miguel fala de um jeito que chega no coração, não é? Se ela soubesse como aquelas palavras haviam chegado ao meu coração. Durante nossa reunião semanal seguinte, não conseguimos evitar conversar sobre a homilia. Helena, disse Miguel, preciso que você saiba que cada palavra que falei no domingo era verdadeira. Você despertou em mim uma capacidade de amar que eu pensava ter sacrificado por minha vocação religiosa. Era a primeira vez que ele usava explicitamente a palavra amor para descrever o que sentia. Meu coração disparou, mas ao mesmo tempo senti um terror profundo diante da irreversibilidade daquela confissão. Miguel, respondi com a voz trêmula. Eu também me apaixonei por você. Tentei lutar contra isso. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas admiração ou amizade especial. Mas não consigo mais negar. Ficamos em silêncio por alguns minutos, olhando um para o outro, conscientes de que havíamos finalmente verbalizado o que havia meses vinha crescendo entre nós. Era um alívio imenso confessar, mas também aterrorizante perceber onde essa confissão poderia nos levar. O que fazemos agora? Perguntei. Não sei, disse ele honestamente. Sei que amo você de uma forma que nunca imaginei ser possível. Sei que nossa conexão é real e profunda. Mas também sei que minha vocação, sua família, nossa comunidade... Há tantas pessoas que seriam feridas se... Ele não terminou a frase. Mas ambos sabíamos o que não estava sendo dito. Se cedêssemos aos nossos sentimentos, as consequências seriam devastadoras para todos os envolvidos. Talvez devêssemos parar de nos encontrar, sugeri, embora a ideia me partisse o coração. Talvez a distância nos ajude a superar esses sentimentos. Você acha que conseguiria? Perguntou ele. Conseguiria me ver na missa todos os domingos, participar das atividades paroquiais, fingir que não sente nada? A resposta honesta era não. Eu não conseguiria fingir indiferença depois de ter experimentado a intensidade daquela conexão. Não, admiti. Acho que não conseguiria. Nem eu, disse ele. Helena, eu sei que isso é loucura. Sei que estamos brincando com fogo. Mas não consigo imaginar minha vida sem você. Estes meses foram os mais felizes da minha vida adulta. Naquela tarde, tomamos uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Decidimos que continuaríamos nos encontrando, mas com extremo cuidado. Não faríamos nada fisicamente inadequado, mas preservaríamos nossa conexão emocional. Era uma solução ingênua e insustentável, mas na época parecia a única forma de conciliar nossos sentimentos com nossas responsabilidades. Durante outubro, nossos encontros se tornaram ainda mais intensos emocionalmente. Falávamos sobre nossos sentimentos com uma abertura total. Compartilhávamos poemas, trocávamos cartas longas e apaixonadas. Miguel me deu um pequeno crucifixo que havia sido de sua avó, dizendo que queria que eu tivesse algo dele sempre comigo. Eu lhe presenteei com um exemplar de Sonetos de Camões, com dedicatória que deixava nossos sentimentos muito claros para qualquer um que pudesse ler. Fisicamente mantínhamos uma contenção heróica, mas a tensão era quase insuportável. Nossos abraços de despedida duravam mais do que deveriam.
Nossas mãos se tocavam com mais frequência. Nossos rostos ficavam perigosamente próximos durante nossas conversas. Estávamos como dois adolescentes apaixonados, testando limites, criando uma intimidade emocional e física que beirava o romântico sem tecnicamente cruzar a linha da consumação. Em casa, minha distração se tornou evidente demais para ser ignorada. Roberto comentou várias vezes sobre como eu parecia ausente, nas nuvens. As crianças reclamavam que eu não prestava atenção quando falavam comigo. Uma noite esqueci completamente de buscar Gabriel na aula de futebol. E ele teve que ligar para casa pedindo ajuda. Helena, o que está acontecendo com você? Perguntou Roberto naquela noite, depois que as crianças foram dormir. Você anda completamente desligada de casa, da família. Está tendo algum problema de saúde? Alguma preocupação que não está dividindo comigo? Olhei para meu marido, com quem havia dividido 15 anos de vida, e senti uma tristeza imensa. Ele estava genuinamente preocupado, tentando entender e ajudar, mas eu não podia contar a verdade. Como explicar que estava apaixonada por outro homem? Como dizer que nossa vida conjugal, que para ele funcionava adequadamente, para mim havia se tornado uma prisão emocional? Estou só cansada. Menti. O trabalho na escola está mais pesado este ano, e o projeto da igreja também demanda muito tempo. Talvez eu precise de umas férias. Roberto me abraçou com carinho. Vamos organizar isso. Que tal passarmos o feriadão de novembro na praia? Só nós 4, sem compromissos, sem trabalho. Há quanto tempo não fazemos isso? Senti-me como a pior pessoa do mundo. Meu marido estava oferecendo exatamente o que uma esposa deveria querer. Tempo de qualidade com a família, atenção, cuidado. Mas tudo o que eu conseguia pensar era em como ficaria alguns dias sem ver Miguel, sem nossas conversas, sem a conexão que havia se tornado a parte mais importante dos meus dias. Quando contei para Miguel sobre a viagem planejada, ele ficou visivelmente abatido. Vou sentir muito sua falta, disse ele. Estes dias sem você, não sei como vou suportar. Também vou sentir sua falta, respondi. Mas talvez seja bom. Talvez precisemos deste tempo para refletir sobre o que estamos fazendo, sobre aonde isso pode nos levar. Você está se arrependendo? Perguntou ele com medo na voz. Está querendo terminar nossa amizade especial? A forma como ele evitou usar a palavra relacionamento mostrava como ainda lutávamos contra a realidade do que havia entre nós. Não, disse eu honestamente. Não estou me arrependendo dos meus sentimentos por você, mas estou assustada com as possíveis consequências. Miguel se aproximou de mim, mais do que normalmente permitíamos a nós mesmos. Helena, disse ele baixinho, eu sei que nossa situação é impossível. Sei que não podemos ter um futuro juntos da forma convencional. Mas também sei que o que sinto por você é real, é profundo, é transformador. Não posso me arrepender de algo tão verdadeiro. Estávamos tão próximos que eu podia sentir seu perfume, ver as pequenas rugas ao redor de seus olhos quando ele sorria, contar os fios grisalhos prematuros em suas têmporas. A tentação de fechar a distância entre nós, de finalmente nos beijarmos, era quase irresistível. Miguel, murmurei. Estamos muito próximos de fazer algo que não tem volta. Eu sei, disse ele, mas não se afastou. Você quer que eu me afaste? Era a pergunta crucial. Uma palavra minha. E ele se afastaria. Respeitaria os limites que ainda mantínhamos. Mas olhando em seus olhos, vendo a vulnerabilidade e o amor ali refletidos, não consegui pronunciar essa palavra. Em vez disso, fechei os olhos e inclinei ligeiramente meu rosto em sua direção. Foi um convite sutil, mas inequívoco. Miguel compreendeu imediatamente e, após uma hesitação de segundos que pareceram eternos, inclinou-se e me beijou. Foi um beijo suave, cheio de ternura e meses de desejo contido. Durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para mudar completamente a natureza do nosso relacionamento. Quando nos afastamos, ambos estávamos com lágrimas nos olhos. Agora não tem mais volta, disse ele. Não, concordei. Agora não tem mais. Naquela tarde, depois daquele primeiro beijo,
Estabelecemos sem palavras que havíamos cruzado definitivamente a linha que separava a amizade inadequada do relacionamento romântico pleno. Não fizemos mais nada fisicamente. Ambos sabíamos que precisávamos processar a enormidade do que havia acabado de acontecer. Mas a mudança era irreversível. Durante a viagem à praia com minha família, tentei me concentrar em ser a esposa e mãe presente que Roberto e as crianças mereciam. Brincamos na areia, fizemos passeios, jantamos em restaurantes com vista para o mar. Externamente, parecia que estávamos tendo férias perfeitas em família. Mas, internamente, eu estava completamente dividida. Cada sorriso que dava para Roberto me fazia sentir culpada. Cada momento de diversão com as crianças era acompanhado da consciência de que estava traindo não apenas meu marido, mas a estabilidade e segurança delas. E, ao mesmo tempo, Miguel estava constantemente em meus pensamentos. Sentia sua falta de forma física, como uma dor no peito. Roberto notou minha distração mesmo durante as férias. "Amor", disse ele uma noite enquanto caminhávamos pela praia. "Tenho a impressão de que, mesmo estando aqui comigo, você está em outro lugar. Há algo que você precisa me contar?" Por um momento, considerei contar a verdade. Talvez fosse melhor enfrentar a crise de uma vez, assumir as consequências, tentar reconstruir algo honesto a partir dos destroços. Mas olhando para seu rosto confiante, pensando nas crianças dormindo no hotel, não consegui encontrar coragem. "Estou aqui com você", menti mais uma vez. "Talvez ainda esteja me desligando do trabalho. Você sabe como é difícil para mim relaxar completamente." Quando voltamos da viagem, Miguel e eu nos reencontramos com uma intensidade que beirava o desespero. Havíamos sentido tanto a falta um do outro que qualquer pretensão de mantermos uma relação platônica havia se tornado insustentável. "Helena", disse ele assim que nos encontramos na sala paroquial, "estes 5 dias foram uma tortura. Não consegui pensar em mais nada além de você." "Para mim também foi terrível", admiti. "Tentei me concentrar na família, ser a esposa que Roberto merece. Mas você estava presente em cada momento. Naquela tarde nos beijamos novamente, mas desta vez com menos contenção. Foram beijos mais longos, mais apaixonados, acompanhados de carícias que, embora ainda respeitassem certos limites, já não podiam ser classificadas como inocentes. Durante novembro, nossa relação se intensificou rapidamente. Nossos encontros semanais se transformaram em encontros 2 vezes por semana, sempre na sala paroquial, após o horário normal de funcionamento. Desenvolvemos códigos para nos comunicarmos, bilhetes deixados em locais específicos, sinais durante as missas, formas discretas de marcar nossos encontros sem despertar suspeitas. Fisicamente, nossa intimidade crescia gradualmente. Começamos a nos abraçar e beijar no início e final de cada encontro. Nossas conversas se tornaram mais íntimas. Compartilhávamos fantasias sobre como seria se pudéssemos estar juntos livremente. Fazíamos planos impossíveis sobre um futuro que sabíamos não poder ter. Miguel me contou sobre como havia começado a questionar sua vocação religiosa. "Antes de você", disse ele, "eu acreditava genuinamente que Deus havia me chamado para o celibato, para dedicar minha vida inteiramente a Ele através do serviço à comunidade. Mas agora, como posso acreditar que Deus não quer que eu experimente o amor humano, quando o que sinto por você parece tão sagrado quanto minha fé?" Eram reflexões perigosas, que questionavam os fundamentos de sua escolha de vida. Eu não queria ser responsável por afastá-lo de sua vocação, mas também não conseguia negar que nosso amor parecia realmente especial, diferente de qualquer coisa que eu havia experimentado. "Talvez", sugeri numa tarde de dezembro, "existam diferentes formas de servir a Deus. Talvez o amor verdadeiro também seja uma forma de experiência espiritual." "Você acreditaria nisso?" perguntou ele. "Acreditaria que poderíamos estar juntos sem trair nossa fé?" Era uma pergunta complexa, carregada de implicações que iam muito além de nossos sentimentos pessoais. "Não sei", respondi honestamente. "Só sei que o que sinto por você não parece pecaminoso. Parece verdadeiro, puro, transformador."
Em dezembro, começamos a discutir seriamente a possibilidade de Miguel deixar o sacerdócio. Ele havia pesquisado sobre os procedimentos, descoberto que era possível, embora complexo e demorado. A perspectiva era assustadora, mas também excitante. Pela primeira vez, visualizávamos um futuro possível juntos. Se eu fizesse isso, disse ele uma tarde, você estaria disposta a deixar seu casamento? A enfrentar todo o escândalo que isso causaria na cidade? Era a pergunta que eu vinha evitando fazer a mim mesma. Estava disposta a destruir minha família, minha reputação, minha vida estabelecida por esse amor? Estava disposta a fazer as crianças passarem pela humilhação e trauma de um divórcio escandaloso? Não sei, admiti. Sei que amo você, sei que quero estar com você, mas pensar nas consequências práticas, nas crianças, na reação da cidade, é aterrorizante. Para mim também, disse Miguel. Não é apenas deixar o sacerdócio. É decepcionar minha família que ficou tão orgulhosa quando me ordenei. É abandonar uma comunidade que confia em mim. É admitir que cometi um erro fundamental em minha vida. Nossas conversas sobre um futuro juntos eram uma mistura de esperança e terror. Queríamos estar juntos, mas o preço parecia impossível de pagar. E enquanto isso, continuávamos vivendo nossa dupla vida, encontrando-nos secretamente, mantendo aparências em público, sentindo o peso da culpa e do medo crescer a cada dia. Em uma tarde do final de dezembro, quase véspera do Natal, nossa relação chegou ao seu ponto de maior intimidade física. Depois de meses de contenção heróica, finalmente cedemos completamente à paixão que vinha crescendo entre nós. Foi na sala paroquial, em uma tarde chuvosa, em que sabíamos que não seríamos interrompidos. Começou com nossos beijos habituais, mas desta vez não paramos. Pela primeira vez em meses, permitimos-nos experimentar plenamente nossa atração, nossa necessidade um do outro. Não vou detalhar o que aconteceu por respeito a todos os envolvidos, mas foi um momento de intimidade total, de conexão completa, de amor expresso da forma mais plena possível. Foi também o momento em que nossa situação se tornou absolutamente insustentável. Depois, deitados abraçados no sofá da sala paroquial, ambos estávamos em silêncio, processando a enormidade do que havia acontecido. Havíamos cruzado a última linha, tornado nossa relação física além de qualquer possibilidade de negação ou minimização. Miguel, disse eu finalmente, não podemos continuar assim. O que acabou de acontecer foi lindo, foi verdadeiro, mas também foi a confirmação de que precisamos tomar uma decisão definitiva sobre nosso futuro. Eu sei, disse ele acariciando meu cabelo. Não podemos mais viver nesta situação provisória. Ou assumimos nosso relacionamento publicamente, enfrentando todas as consequências, ou precisamos nos separar definitivamente. Você seria capaz de se separar de mim agora? Perguntei, embora temesse a resposta. Sinceramente? Não sei. Depois do que vivemos hoje, não sei como poderia fingir que você não significa tudo para mim. Decidimos que usaríamos as férias de final de ano para refletir separadamente sobre nossa decisão. Miguel viajaria para Porto Alegre para passar o Natal com a família, e eu ficaria em casa com o Roberto e as crianças. Seria um teste de nossa capacidade de viver sem a presença constante um do outro. As 2 semanas que passamos separados foram agonizantes. Eu tentava participar das festividades familiares, ser presente para as crianças durante as férias escolares, demonstrar carinho por Roberto, mas estava completamente dividida. Metade de mim estava com minha família, cumprindo meus papéis de esposa e mãe. A outra metade estava com Miguel, revivendo nossa tarde de amor, imaginando como seria nossa vida se pudéssemos ficar juntos. Roberto fez questão de tornar aquele Natal especial. Comprou presentes thoughtful para mim e as crianças. Organizou uma ceia linda. Convidou nossas famílias. Durante a ceia, fez um brinde à mulher mais importante da minha vida, que mantém nossa família unida com tanto amor e dedicação. Senti-me como a pior pessoa do mundo. Ali estava um homem bom, que me amava da forma que sabia, que havia construído uma vida sólida e estável comigo.
E eu estava traindo não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. As crianças me olhavam com admiração, Roberto com carinho. E eu sabia que era uma farsa terrível. Miguel retornou de Porto Alegre no dia 2 de janeiro e nos encontramos no dia seguinte. Ele parecia mais magro, com olheiras, como se também tivesse passado um período difícil. Como foram suas férias? Perguntei. Horríveis, disse ele honestamente. Tentei me concentrar na família, participar das celebrações religiosas, mas você estava presente em cada momento. Minha mãe até comentou que eu parecia diferente, mais distante. Para mim também foi terrível, admiti. Roberto fez de tudo para tornar o Natal especial. As crianças estavam felizes, mas eu me sentia como uma atriz representando um papel. Naquela tarde, tomamos a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Decidimos que não conseguíamos viver sem um ao outro, que nosso amor era mais forte que nossos medos das consequências. Miguel pediria dispensa do sacerdócio. Eu pediria divórcio. E enfrentaríamos juntos o escândalo que isso causaria. Não será fácil, disse Miguel. Vamos enfrentar a hostilidade da cidade inteira. Você vai perder amigos, talvez seu trabalho. As crianças vão sofrer. Eu sei, respondi. Mas também sei que não posso continuar vivendo uma mentira. Roberto e as crianças merecem honestidade, mesmo que seja dolorosa. E nós merecemos uma chance de sermos felizes juntos. Estabelecemos um plano. Miguel conversaria primeiro com o bispo, iniciando o processo de saída do sacerdócio. Eu esperaria ele ter certeza de que conseguiria sair da igreja antes de contar a verdade para Roberto. Não queríamos destruir minha família se não tivéssemos certeza de que tínhamos um futuro possível juntos. Janeiro e fevereiro de 1996 foram meses de intensa ansiedade e planejamento secreto. Miguel havia marcado uma reunião com o bispo para o final de fevereiro, onde apresentaria sua solicitação de dispensa. Enquanto isso, continuávamos nos encontrando secretamente, vivendo nossa paixão clandestina com a intensidade de quem sabe que os dias estão contados. Nossa intimidade física se aprofundou durante esse período. Com a decisão tomada de assumirmos nosso relacionamento publicamente, permitimos-nos experimentar plenamente nossa conexão. Nossos encontros na sala paroquial se tornaram momentos de amor total, onde compartilhávamos não apenas nossos corpos, mas nossas esperanças, medos e sonhos para o futuro. Miguel havia encontrado informações sobre padres que haviam deixado o sacerdócio e conseguido construir vidas felizes. Não seremos os primeiros, disse ele uma tarde. Nem seremos os últimos. O que importa é que nosso amor é verdadeiro. Começamos a fazer planos práticos. Miguel tinha algumas economias e eu poderia dar aulas particulares inicialmente. Talvez precisássemos nos mudar de Três Coroas, começar uma nova vida em outra cidade onde não fôssemos conhecidos. A perspectiva era assustadora, mas também excitante. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Miguel uma tarde de fevereiro, depois de fazermos amor. Me arrependo da forma como aconteceu, respondi honestamente. Gostaria que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes, que não fosse necessário magoar tantas pessoas, mas não me arrependo de amar você. Nem eu, disse ele. Sei que vamos enfrentar dificuldades. Sei que muitas pessoas não vão entender, mas também sei que o que temos é especial demais para ser desperdiçado. Durante esse período, minha culpa em relação à família se intensificou. Roberto continuava sendo carinhoso e atencioso. As crianças estavam animadas com o início do ano letivo, e eu sabia que em breve destruiria toda aquela harmonia familiar. Uma noite, Mariana me procurou em meu quarto. Mãe, disse ela, você anda estranha. Às vezes parece triste, às vezes parece super feliz, mas sempre parece estar pensando em outra coisa. Está tudo bem? Olhei para minha filha de 12 anos, tão perceptiva, tão inocente ainda, e senti o coração partir. Em algumas semanas eu estaria destruindo sua percepção de que tínhamos uma família estável e feliz. Estou só um pouco cansada, amor, menti mais uma vez. Às vezes os adultos passam por períodos difíceis, mas não é nada que você precise se preocupar.
Você e o papai não vão se separar, né? Perguntou ela. E a pergunta me pegou completamente desprevenida. Por que você está perguntando isso? Questionei, tentando manter a voz calma. Alguns amigos da escola. Os pais deles se separaram. E eles disseram que antes da separação, os pais ficavam estranhos, distantes um do outro. Você e o papai às vezes parecem... não sei, como se não fossem mais amigos. Era impressionante como as crianças percebiam coisas que os adultos pensavam estar escondendo bem. Roberto e eu realmente havíamos nos distanciado ainda mais nos últimos meses. Eu estava tão envolvida emocionalmente com Miguel que mal conseguia manter uma conversa significativa com meu marido. Mariana, disse eu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Às vezes os casamentos passam por períodos mais difíceis. Isso não significa necessariamente que as pessoas vão se separar. Significa que precisam trabalhar para resolver seus problemas. Então vocês têm problemas? Perguntou ela. E havia medo em sua voz. Não consegui mentir diretamente para ela. Temos algumas questões para resolver, admiti. Mas quero que você saiba que, independentemente do que aconteça entre mim e seu pai, nosso amor por você e pelo Gabriel nunca vai mudar. Vocês são a coisa mais importante das nossas vidas. Mariana me abraçou forte. Eu amo vocês dois, disse ela. Não quero que nada mude. Eu sei, amor, disse eu, abraçando-a de volta e lutando contra as lágrimas. Eu sei. Aquela conversa me fez questionar novamente se estava tomando a decisão certa. Como poderia destruir a segurança emocional das minhas filhas por causa de minha paixão por outro homem? Como poderia ser tão egoísta? Quando contei para Miguel sobre a conversa com Mariana, ele também ficou abalado. Helena, disse ele, talvez devêssemos reconsiderar. Talvez eu devesse simplesmente pedir transferência para outra paróquia. Nos afastarmos geograficamente até que esses sentimentos passem. Você acha que nossos sentimentos vão passar? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Não, disse finalmente. Acho que vamos sofrer pelo resto da vida se nos separarmos agora. Mas também acho que vamos causar muito sofrimento se ficarmos juntos. Então, qual é a resposta certa? Perguntei. Não sei se existe uma resposta certa, disse Miguel. Talvez existam apenas diferentes tipos de sofrimento e precisemos escolher qual tipo conseguimos viver. Era uma reflexão sombria, mas realista. Não importa qual decisão tomássemos, pessoas seriam machucadas. A questão era se poderíamos viver com as consequências de nossa escolha. A reunião de Miguel com o bispo estava marcada para 28 de fevereiro. Na semana anterior, ele estava extremamente nervoso. É irrevogável, disse ele. Uma vez que eu apresentar oficialmente minha solicitação de dispensa, não há volta. Mesmo que eu mude de ideia depois, minha reputação dentro da igreja estará destruída. Você quer mudar de ideia? Perguntei, embora temesse a resposta. Não, disse ele após uma pausa. Não quero mudar de ideia. Quero estar com você. Quero que tenhamos uma chance de sermos felizes juntos. Só estou assustado com as consequências. Eu também estou assustada, admiti. Mas também sei que não posso continuar vivendo uma mentira. Roberto merece uma esposa que o ame de verdade. As crianças merecem uma mãe emocionalmente presente. E nós merecemos uma chance de vivermos nosso amor abertamente. No dia da reunião com o bispo, fiquei ansiosa o dia inteiro. Miguel havia prometido me ligar assim que voltasse da diocese, independentemente do resultado. As horas passaram devagar e eu tentava me concentrar nas aulas, mas minha mente estava completamente focada no que estava acontecendo em Porto Alegre. O telefone tocou às 7 da noite. Era Miguel, e pelo tom de sua voz, percebi imediatamente que a conversa não havia saído como esperávamos. Helena, disse ele, e havia uma derrota em sua voz que me gelou o sangue. Preciso conversar com você. Pode encontrar comigo amanhã? O que aconteceu? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Não posso falar por telefone. Amanhã, no horário usual. Passei a noite inteira acordada, imaginando cenários, tentando preparar-me para qualquer eventualidade. Roberto perguntou se eu estava bem, notando minha inquietação, mas eu disse que era apenas dor de cabeça. No dia seguinte,
Miguel estava diferente quando chegou à sala paroquial. Mais formal, mais distante, como se já estivesse tentando recriar as barreiras que havíamos derrubado ao longo desses meses. O bispo disse não, anunciou ele sem rodeios. Não apenas disse não, como deixou claro que qualquer insistência da minha parte resultaria em consequências severas. Senti meu mundo desabar. Que tipo de consequências? Transferência imediata para um mosteiro, onde eu ficaria em reflexão e penitência, por tempo indeterminado. E Helena? Ele pausou, claramente relutante em continuar. Ele sabe sobre nós. Meu sangue gelou. Como ele sabe? Alguém da comunidade escreveu uma carta anônima para a diocese. Não mencionaram nomes específicos, mas descreveram nossa proximidade inadequada, com detalhes suficientes para que não restassem dúvidas. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Isso significa que outras pessoas também sabem ou suspeitam, completou Miguel. O bispo foi muito claro. Ou eu termino imediatamente qualquer contato inadequado com você, ou enfrento as consequências. E as consequências não afetarão apenas a mim. O que você quer dizer? Ele mencionou que uma investigação mais profunda poderia revelar comportamentos inadequados que necessitariam ser comunicados às autoridades competentes, incluindo seu marido e a direção da escola. Entendi a ameaça implícita. Se não encerrássemos nosso relacionamento imediatamente, o bispo tornaria público nosso caso, destruindo não apenas a carreira de Miguel, mas também minha reputação, meu casamento e, potencialmente, meu emprego. Então não temos escolha, disse eu, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Aparentemente não, disse Miguel. E ele também estava claramente lutando contra a emoção. Helena, eu sinto muito. Sei que falei sobre deixar o sacerdócio, sobre construirmos uma vida juntos, mas não posso destruir você no processo. E se não nos importássemos com as consequências? Perguntei desesperadamente. E se enfrentássemos o escândalo juntos? Miguel me olhou com uma tristeza infinita. Você conseguiria olhar para suas filhas sabendo que destruiu a estabilidade delas por nossa causa? Conseguiria viver com o fato de que sua paixão custou o emprego, a reputação, talvez até a custódia das crianças? Eram perguntas cruéis, mas justas. Por mais que amasse Miguel, por mais que acreditasse na autenticidade de nossos sentimentos, as consequências práticas eram devastadoras demais para serem ignoradas. Então é o fim, disse eu, e as palavras saíram como um sussurro. É o fim, confirmou ele. Naquela tarde nos despedimos pela última vez como amantes. Não fizemos amor. Ambos sabíamos que seria cruel demais tornar a separação ainda mais dolorosa. Apenas conversamos, lembramos dos momentos felizes que havíamos compartilhado e tentamos encontrar uma forma de transformar nossa paixão em uma lembrança que pudéssemos carregar sem amargura. Eu vou amar você para sempre, disse Miguel quando chegou a hora de ir embora. Não da forma que queríamos, não da forma que planejamos, mas vou amar. Você mudou minha vida, Helena. Fez-me experimentar uma conexão humana que eu nem sabia que era possível. Eu também vou amar você para sempre, respondi. E não me arrependo de ter vivido isso, mesmo que tenha que terminar assim. Prefiro ter amado e perdido do que nunca ter experimentado algo tão verdadeiro. Nos abraçamos pela última vez. Um abraço longo, desesperado, cheio de todo o amor que não poderíamos mais expressar. Quando ele saiu pela porta da sala paroquial naquela tarde, ambos sabíamos que nossa história de amor havia chegado ao fim. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida até então. Voltei para casa tentando retomar minha rotina normal, mas estava emocionalmente devastada. Roberto notou imediatamente minha mudança de humor. Helena, disse ele alguns dias depois, você parece arrasada. Aconteceu alguma coisa no projeto da igreja? Algum problema com o padre Miguel? A menção do nome de Miguel quase me fez desabar, mas consegui me controlar. O projeto foi encerrado, disse eu, o que tecnicamente era verdade. Estava muito tempo consumindo demais tempo e energia. Talvez seja melhor mesmo, disse Roberto. Você estava muito envolvida com os assuntos da igreja.
Vai ser bom ter mais tempo para a família. Durante as semanas seguintes, estabelecemos uma nova rotina. Eu continuava frequentando a missa dominical. Parar subitamente seria suspeito demais. Mas Miguel e eu mantínhamos uma distância respeitosa. Ele celebrava os ritos. Eu participava como qualquer outro membro da comunidade. Nossos olhares raramente se cruzavam. E quando isso acontecia, havia uma tristeza profunda que ambos tentávamos esconder. A carta anônima que havia sido enviada ao bispo aparentemente não resultou em mais comentários públicos imediatos, mas eu podia sentir olhares diferentes de algumas pessoas da comunidade. Dona Mercedes, em particular, me observava com uma curiosidade maliciosa que me deixava desconfortável. Em abril, Miguel anunciou que havia sido transferido para uma paróquia em Caxias do Sul. A notícia foi recebida com tristeza pela comunidade. Ele havia se tornado querido durante seu tempo conosco. Durante sua missa de despedida, ele fez uma homilia sobre amor em suas diferentes formas e sobre como, às vezes, Deus nos apresenta pessoas especiais que marcam nossa jornada de maneiras que só compreendemos com o tempo. Eu sabia que aquelas palavras eram dirigidas a mim, uma despedida pública, disfarçada de reflexão religiosa. Chorei durante toda a celebração, disfarçando as lágrimas como emoção pela partida de um padre querido. Após a missa, houve uma confraternização na sala paroquial. Miguel circulou entre os paroquianos, agradecendo pelo carinho e pelos meses compartilhados. Quando chegou até mim, apertamos as mãos formalmente, como fazíamos com todos os outros. Obrigado por sua dedicação aos projetos paroquiais, Helena, disse ele em voz alta para que todos ouvissem. Suas contribuições foram muito valiosas. Foi um prazer ajudar, Padre Miguel, respondi, mantendo o tom formal. Desejo tudo de bom em sua nova paróquia. Mas quando nossas mãos se tocaram, ele apertou a minha de forma quase imperceptível, e eu senti um pequeno papel sendo transferido para minha palma. Guardei-o discretamente, esperando até chegar em casa para lê-lo. Era uma carta curta, escrita na caligrafia elegante que eu havia aprendido a amar. Helena, não consegui partir sem dizer adeus adequadamente. Você foi o grande amor da minha vida. E sempre será. Sei que fizemos a escolha certa ao nos separarmos, mas isso não torna a separação menos dolorosa. Vou pensar em você todos os dias. Vou carregar nossa história como um tesouro secreto. Seja feliz, minha querida. Você merece toda a felicidade do mundo. Com amor eterno, Miguel. Guardei aquela carta como um tesouro, escondida em local que só eu conhecia. Era a única prova física que restava de nossa história de amor. Pensei que com a partida de Miguel, nossa história havia terminado definitivamente. Pensei que poderia voltar a ser a Helena de antes, dedicar-me ao meu casamento, às minhas filhas, à minha carreira. Pensei que o tempo curaria a dor da separação e que nossa paixão se transformaria em uma lembrança preciosa, mas controlável. Eu estava completamente enganada. Maio de 1996 trouxe uma descoberta que mudaria completamente o rumo da minha vida e de todos ao nosso redor. Estava atrasada. Inicialmente atribuí o atraso ao estresse emocional dos últimos meses. A separação de Miguel havia sido traumática e eu sabia que tensões emocionais podiam afetar o ciclo menstrual. Mas quando a segunda falta confirmou minha suspeita, não pude mais negar a realidade. Estava grávida. E pela cronologia não havia dúvida de quem era o pai. Fiz 3 testes de farmácia diferentes, todos confirmando o mesmo resultado. Sentada no banheiro da minha casa, olhando para as linhas rosa que selavam meu destino, senti uma mistura de terror e ironia amarga. Após meses lutando contra nosso amor, tomando a decisão heróica de nos separarmos para evitar o escândalo, o próprio amor havia deixado uma evidência irrefutável de nossa ligação. Minha primeira reação foi de pânico total. Como explicaria uma gravidez para Roberto? Nossas relações íntimas haviam se tornado esporádicas nos últimos meses. Eu estava tão envolvida emocionalmente com Miguel que mal conseguia me conectar fisicamente com meu marido. Roberto certamente estranharia, faria contas, faria perguntas. Minha segunda reação foi de culpa esmagadora. Não apenas havia traído meu marido,
mas agora carregava em meu ventre a prova física dessa traição. Que tipo de pessoa eu era? Que tipo de mãe traria uma criança ao mundo nessas circunstâncias? Minha terceira reação foi de uma necessidade desesperada de conversar com Miguel. Ele tinha o direito de saber que seria pai. Mas como contatá-lo? Ele havia se mudado para Caxias do Sul, retomado sua vida como padre, e qualquer contato meu poderia causar problemas para ambos. Durante uma semana carreguei esse segredo sozinha. Tentava manter minha rotina normal, mas estava emocionalmente devastada. Roberto notou que eu estava estranha novamente. Helena, disse ele uma manhã durante o café. Você anda muito pálida ultimamente. Não está se sentindo bem? Era a oportunidade perfeita para contar sobre a gravidez, atribuindo-a a ele, tentando reconstruir nossa intimidade conjugal baseada nessa nova responsabilidade compartilhada. Mas não consegui mentir de forma tão elaborada. Estou só cansada, disse eu. Talvez precise de alguns exames, verificar se não estou com anemia ou algo assim. Boa ideia, disse Roberto. Marca uma consulta com o Dr. Cardoso. Não podemos deixar sua saúde em segundo plano. Dr. Cardoso era o médico da família há anos, um homem discreto e competente que havia acompanhado minhas 2 gravidezes anteriores. Marcar uma consulta com ele significaria ter que contar a verdade sobre meu estado, pelo menos parcialmente. Consegui um horário para a semana seguinte. Durante a consulta, confirmei oficialmente o que já sabia. Estava grávida de aproximadamente 6 semanas. Dr. Cardoso foi profissional como sempre, fazendo as perguntas de praxe sobre data da última menstruação, sintomas, planejamento da gravidez. Parabéns, Helena, disse ele com um sorriso. Roberto deve estar muito feliz. Uma terceira criança sempre é uma bênção. Ainda não contei para ele, disse eu, e minha voz soou estranha mesmo para mim. Dr. Cardoso me olhou com curiosidade. Algum problema? Você parece preocupada. É que não estava planejando engravidar agora. As crianças já estão grandes. Eu estava me acostumando com mais independência. Era uma resposta plausível, que explicava minha aparente falta de entusiasmo, sem revelar a verdade devastadora. Dr. Cardoso assentiu compreensivamente. É normal sentir-se sobrecarregada inicialmente, disse ele. Principalmente quando há uma diferença grande de idade entre os filhos. Mas tenho certeza de que vocês se adaptarão bem. Saí do consultório com receitas de vitaminas pré-natais e uma confirmação médica oficial da minha gravidez. Agora precisava decidir o que fazer com essa informação. Durante o fim de semana, observei Roberto brincando com Mariana e Gabriel no quintal de casa. Ele era um pai amoroso, presente, dedicado. Como poderia olhar para ele e fingir que esperávamos um filho juntos, sabendo que a criança era de outro homem? Como poderia permitir que ele se apegasse a uma criança que não era sua? Mas, ao mesmo tempo, como poderia destruir completamente nossa família, contando a verdade? Mariana e Gabriel adoravam o pai. Confiavam na estabilidade do nosso lar. Se eu contasse sobre minha traição, sobre a gravidez, sobre Miguel, destruiria não apenas meu casamento, mas toda a segurança emocional das crianças. Na segunda-feira seguinte, tomei uma decisão desesperada. Consegui o telefone da paróquia de Caxias do Sul e liguei, pedindo para falar com Padre Miguel. Disse que era uma paroquiana de Três Coroas, com uma questão urgente relacionada aos projetos que havíamos desenvolvido. Quando Miguel atendeu o telefone, reconheceu minha voz imediatamente. Helena, disse ele, e havia surpresa e preocupação em sua voz. O que aconteceu? Preciso conversar com você, disse eu, tentando manter a voz controlada. É urgente. Você não deveria estar ligando para cá, disse ele baixinho. Se alguém descobrir... Miguel, estou grávida. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Quando ele falou novamente, sua voz estava trêmula. Tem certeza? Absoluta. Confirmei com o médico. Estou de 6 semanas. Meu Deus, murmurou ele. Helena, o que vamos fazer? Não sei, admiti. Por isso estou ligando. Você tinha o direito de saber. Preciso pensar, disse Miguel. Isso muda tudo, não muda? Não podemos simplesmente fingir que nossa história acabou se há uma criança envolvida.
Não posso conversar mais agora, disse eu, ouvindo vozes se aproximando. Vou tentar ligar novamente amanhã. Desliguei o telefone com o coração disparado. Havia contado para Miguel, dividido a responsabilidade dessa situação impossível. Mas isso não tornava nossas opções menos limitadas ou menos dolorosas. Naquela noite, Roberto comentou durante o jantar que eu parecia mais animada. Deve ter sido bom passar no médico, disse ele. Estava mesmo precisando de um check-up. É, foi esclarecedor, disse eu. E tecnicamente não estava mentindo. Durante a semana seguinte, Miguel e eu conseguimos trocar alguns telefonemas rápidos, sempre com ele ligando de telefones públicos para evitar registros na paróquia. Nossas conversas eram tensas, carregadas da urgência de uma decisão que não podia ser adiada indefinidamente. Helena, disse ele durante uma dessas ligações, temos basicamente 3 opções. Primeira, você conta a verdade para Roberto, assumindo todas as consequências. Segunda, você atribui a gravidez a ele e criamos a criança sem que ela saiba sua verdadeira paternidade. Terceira, ele não precisou terminar. A terceira opção era óbvia, mas impensável para ambos nós. Não consigo fazer a terceira opção, disse eu. Não conseguiria viver com isso. Nem eu pediria isso, disse Miguel. Então temos que escolher entre a verdade devastadora ou a mentira que protege todos, mas nos condenará a carregar esse segredo para sempre. Se eu contar a verdade, disse eu, não destruo apenas meu casamento. Destruo você também. A igreja não vai tolerar um padre que engravidou uma paroquiana casada. Você será expulso, defrocado, sua vida estará arruinada. E se você não contar, disse Miguel, vai criar nosso filho como se fosse de outro homem, e eu nunca poderei conhecê-lo ou participar de sua vida. Eram 2 opções terríveis, cada uma com consequências devastadoras e irreversíveis. Durante dias, pesamos os prós e contras de cada alternativa, sempre chegando à mesma conclusão. Não havia escolha boa. Foi Mariana quem involuntariamente me ajudou a tomar a decisão final. Uma tarde, ela chegou da escola radiante com uma notícia. Mãe, disse ela, você sabia que a professora Laura está grávida? Ela contou para toda a classe hoje. Disse que vai ter um irmãozinho para a filha dela. Que bom para ela! Respondi mecanicamente. Seria legal se você e o papai tivessem outro bebê também, continuou Mariana completamente inocente. Gabriel e eu já somos grandes. Poderíamos ajudar a cuidar. Olhei para minha filha, tão entusiasmada com a possibilidade de um irmãozinho, tão confiante na solidez da nossa família, e senti meu coração se partir. Como poderia destruir toda essa inocência e felicidade por causa dos meus erros? Naquela noite, tomei a decisão que carregaria pelo resto da vida. Liguei para Miguel de uma última vez. Não vou contar, disse eu. Vou atribuir a gravidez ao Roberto, e nossa criança crescerá acreditando que ele é seu pai. Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Você tem certeza? Perguntou finalmente. Uma vez que tomarmos essa decisão, não há volta. Tenho certeza, disse eu, embora meu coração estivesse se despedaçando. É a única forma de proteger todos os envolvidos. E eu nunca poderei conhecer meu próprio filho, disse Miguel. E havia uma tristeza infinita em sua voz. Miguel, disse eu, você precisa prometer uma coisa. Precisa prometer que nunca tentará contato, que nunca revelará a verdade, que manterá esse segredo para sempre. Você está me pedindo para renunciar a meu próprio filho, disse ele. Estou pedindo para você proteger nosso filho, corrigi. A verdade só traria sofrimento para todos. Nossa criança merece crescer em uma família estável, sem carregar o peso do escândalo que nossa relação causaria. Miguel concordou, embora ambos soubéssemos que estava sendo a decisão mais difícil de sua vida. Prometeu manter o segredo, nunca buscar contato, nunca reivindicar paternidade. Em troca, eu prometi que cuidaria bem da criança, daria a ela todo o amor possível e contaria histórias bonitas sobre sua concepção, se ela perguntasse um dia. Na semana seguinte, contei para Roberto sobre a gravidez. Como esperado, ele ficou surpreso, mas rapidamente se adaptou à ideia e demonstrou entusiasmo. Uma terceira criança, disse ele, abraçando-me.
Não estava nos nossos planos, mas vai ser maravilhoso. Mariana e Gabriel vão ficar loucos de alegria. Senti-me como a pior pessoa do mundo, sorrindo e recebendo os parabéns de meu marido por uma gravidez que não era dele. Mas também senti alívio por ter tomado uma decisão, por não precisar mais carregar sozinha o peso do segredo. As crianças reagiram exatamente como Mariana havia previsto, com entusiasmo total. Gabriel imediatamente começou a fazer planos sobre como seria o melhor irmão mais velho do mundo. E Mariana começou a ajudar com preparativos práticos, sugerindo nomes e discutindo como organizar os quartos. Durante os meses seguintes, vivi uma gravidez externamente normal, mas internamente atormentada. Cada consulta pré-natal, cada ultrassom, cada preparativo para a chegada do bebê era acompanhado da consciência de que estava vivendo uma mentira elaborada. Roberto estava radiante. A família inteira estava animada. E eu carregava sozinha o peso de saber que tudo era baseado em uma farsa. Miguel cumpriu sua promessa de não entrar em contato, mas ocasionalmente ouvia notícias dele através de conhecidos que tinham parentes em Caxias do Sul. Aparentemente estava se dedicando intensamente ao trabalho paroquial, desenvolvendo projetos sociais impressionantes, mantendo a imagem de um padre exemplar. Em dezembro de 1996, nasceu Rafael. Um menino lindo, saudável, com olhos castanhos expressivos que me lembravam constantemente de seu verdadeiro pai. Roberto chorou de emoção no parto. Segurou o filho nos braços com tanto carinho que senti meu coração se despedaçar de culpa. Ele se parece com você quando era bebê, disse Roberto, examinando o rostinho de Rafael. Os mesmos olhos, o mesmo formato do rosto. Concordei, embora soubesse que os olhos de Rafael eram idênticos aos de Miguel. Era irônico como às vezes as pessoas veem o que querem ver, mesmo quando a verdade está bem na frente delas. Os primeiros meses com Rafael foram uma mistura de alegria genuína e culpa constante. Eu amava meu filho intensamente. Ele era parte de mim e parte do homem que eu havia amado com toda a minha alma. Mas cada sorriso de Roberto quando brincava com ele, cada comentário orgulhoso sobre nosso filho, cada momento de felicidade familiar genuína era acompanhado da consciência de que tudo era baseado em uma mentira. Rafael cresceu em uma família amorosa, cercado de carinho de pais e irmãos. Era uma criança alegre, inteligente, cheia de vida. Às vezes, quando o observava brincando ou estudando, eu me perguntava se havia tomado a decisão certa. Ele parecia feliz, ajustado, amado. Talvez o amor fosse mais importante que a verdade biológica. Mas à medida que Rafael crescia, as semelhanças com Miguel se tornavam mais evidentes. Não apenas físicas, embora os olhos castanhos expressivos e o sorriso fossem inequívocos, mas também de personalidade. Rafael demonstrava a mesma sensibilidade, a mesma inteligência emocional, a mesma facilidade para se conectar com as pessoas que eu havia admirado em Miguel. Quando Rafael fez 5 anos, Roberto comentou sobre essas características. Nosso filho tem uma maturidade emocional impressionante para a idade, disse ele. Deve ter puxado ao lado da família que tem mais educação formal. Era uma observação inocente, mas que me fez perceber como as características herdadas podem ser impossíveis de esconder completamente. Rafael era inequivocamente filho de Miguel. E embora Roberto não suspeitasse, outras pessoas atentas poderiam eventualmente notar. Durante todos esses anos, mantive contato zero com Miguel. Ocasionalmente ouvia notícias dele. Havia se tornado pároco de uma grande paróquia. Era respeitado na diocese. Desenvolvia trabalhos sociais reconhecidos. Aparentemente, havia canalizado toda a sua energia emocional para o trabalho religioso, construindo uma reputação sólida como padre dedicado. Eu também reconstruí minha vida, focando-me na família e na carreira. Continuei dando aulas, me envolvi em projetos educacionais, tentei ser a melhor mãe possível para meus 3 filhos. Externamente, éramos uma família bem-sucedida e feliz. Mas internamente, eu carregava um peso que crescia a cada ano. Não apenas a culpa pela traição original, mas a culpa crescente por negar a Rafael o direito de conhecer seu verdadeiro pai. E por negar a Miguel
o direito de conhecer seu filho. Em 2001, quando Rafael estava com 4 anos, Mariana fez uma observação que me deixou aterrorizada. "Mãe", disse ela durante uma conversa casual, "o Rafael não se parece nada com o papai ou comigo e o Gabriel. Ele é mais parecido com... não sei, com pessoas diferentes da nossa família. As crianças às vezes puxam características de avós ou bisavós", disse eu rapidamente. "Genética é uma coisa complicada." Mariana assentiu, mas percebi que a observação havia plantado uma semente de curiosidade em sua mente adolescente. Ela começou a prestar mais atenção nas características físicas da família, fazendo comentários ocasionais sobre como Rafael era diferente do resto de nós. Foi nesse período que comecei a considerar seriamente a possibilidade de que um dia a verdade viesse à tona, independentemente de minha vontade de mantê-la secreta. Rafael estava crescendo, se tornando mais observador, e eventualmente poderia fazer as mesmas perguntas que Mariana estava fazendo. O ano de 2003 trouxe mudanças significativas que forçaram uma reavaliação completa da situação que eu havia criado. Rafael, então com 7 anos, começou a demonstrar não apenas as características físicas de Miguel, mas também talentos e interesses que eram inequivocamente similares aos do pai biológico. Durante uma feira de ciências na escola, Rafael apresentou um projeto sobre como ajudar pessoas tristes, que impressionou todos os professores pela maturidade emocional e pela sensibilidade social. A abordagem que ele escolheu, o vocabulário que usou, a forma como se conectou com o tema, tudo me lembrava intensamente das qualidades que havia admirado em Miguel. "Seu filho tem uma vocação natural para ajudar outros", comentou a professora de Rafael durante uma reunião de pais. "É raro ver uma criança tão jovem com tanta empatia e compreensão sobre sofrimento humano." Roberto ficou orgulhoso, atribuindo essas características à educação cristã sólida que dávamos em casa. Mas eu sabia que aquelas qualidades vinham de uma fonte mais específica. Eram traços herdados de um homem que havia dedicado sua vida ao serviço espiritual e social. Naquele mesmo ano, aconteceu algo que me forçou a confrontar a possibilidade real de que meu segredo pudesse ser descoberto. Durante uma festa junina na escola, encontrei inesperadamente com Dona Lourdes, uma senhora que havia se mudado recentemente de Caxias do Sul para nossa cidade. "Helena", disse ela, cumprimentando-me efusivamente. "Que coincidência encontrar você aqui. E este deve ser o Rafael, não é?" Apresentei meu filho educadamente, mas notei que Dona Lourdes o observava com uma atenção incomum. Durante alguns minutos, ela conversou com Rafael sobre seus estudos, seus hobbies, suas perspectivas sobre diversos assuntos. "Que menino inteligente e educado", disse ela quando Rafael se afastou para brincar com os colegas. "Helena, posso fazer uma pergunta indiscreta?" Meu coração disparou. "Claro", disse eu, tentando manter a voz calma. "Seu filho me lembra muito alguém que conheci em Caxias do Sul. Um padre jovem, muito carismático, que trabalhava na paróquia São José. Padre Miguel, se não me engano. As feições, o jeito de falar, até alguns gestos. É uma semelhança impressionante. Senti o mundo girar ao meu redor. Não conheço nenhum Padre Miguel." Menti, tentando manter a compostura. "Que estranho", disse Dona Lourdes. "Pensei que você pudesse conhecer, já que sua família sempre foi muito envolvida com atividades religiosas. Bom, deve ser apenas uma daquelas coincidências da vida." Mas a forma como ela disse, o olhar inquisitivo que me dirigiu, deixaram claro que suas suspeitas iam além de uma simples observação casual. Dona Lourdes era conhecida por sua memória excelente e sua curiosidade sobre a vida alheia. Se ela havia notado a semelhança entre Rafael e Miguel, não seria a única. Naquela noite, não consegui dormir. Pela primeira vez em anos, considerei seriamente a possibilidade de contar a verdade, pelo menos parcialmente. Rafael estava crescendo e as semelhanças com Miguel se tornavam mais evidentes a cada ano. Mais cedo ou mais tarde, alguém faria a conexão. Durante as semanas seguintes, observei Rafael com olhos renovados, tentando ver o que outros poderiam estar vendo. As semelhanças eram realmente impressionantes, não apenas físicas, mas de temperamento,
interesses, forma de se expressar. Qualquer pessoa que conhecesse Miguel bem poderia facilmente reconhecer traços dele em Rafael. Foi nesse período que tomei uma decisão que mudaria novamente o rumo de nossas vidas. Decidi que precisava preparar Rafael e minha família para a possibilidade de que a verdade viesse à tona. Não contaria tudo imediatamente, mas começaria a plantar algumas sementes que poderiam tornar a revelação futura menos traumática. Comecei conversando com Roberto sobre a importância de honestidade nas famílias, sobre como segredos podem ser prejudiciais, mesmo quando mantidos com boas intenções. Eram conversas teóricas, filosóficas, mas eu estava testando sua reação a conceitos relacionados à verdade e perdão. Você acha, perguntei uma noite, que sempre é melhor dizer a verdade, mesmo quando ela pode machucar pessoas que amamos? Roberto refletiu por um momento. Depende da situação, disse ele. Às vezes, uma verdade cruel pode causar mais dano que uma mentira piedosa. Mas geralmente, sim. Acho que a honestidade é o melhor caminho, mesmo quando é difícil. E se você descobrisse que alguém muito próximo havia guardado um segredo importante por anos, tentando proteger você? Insisti. Ficaria magoado inicialmente, disse Roberto. Mas se entendesse que a intenção era me proteger, e se a pessoa assumisse a responsabilidade pelo erro, acho que conseguiria perdoar. Eram respostas encorajadoras, mas abstratas. A realidade seria muito mais complexa e dolorosa. Com as crianças, comecei conversas sobre diferentes tipos de família, sobre como às vezes as pessoas que criamos não são necessariamente as pessoas que nos geraram biologicamente. Falava sobre casos de adoção, de padrastos amorosos, de famílias reconstruídas. O que importa não é o sangue, dizia eu, mas o amor, o cuidado, a dedicação de quem nos cria. Mariana, então, com 19 anos e estudando pedagogia, concordava inteiramente. É verdade, mãe. Conheci várias famílias não tradicionais que são muito mais amorosas que famílias biológicas problemáticas. Gabriel, com 16 anos, também demonstrava maturidade sobre o assunto. O papai é o melhor pai do mundo, disse ele uma vez. Não importaria se não fôssemos filhos biológicos dele. Ele nos ama do mesmo jeito. Rafael, aos 7 anos, absorvia essas conversas com sua característica seriedade. Então, se uma criança descobrisse que seu papai verdadeiro era outra pessoa, mas seu papai de criação a amasse muito, estaria tudo bem? Perguntou ele uma vez. Estaria tudo bem, confirmei, embora meu coração estivesse disparado. O amor é mais importante que a genética. Durante 2004, essas conversas preparatórias continuaram, mas foram interrompidas por uma notícia que mudou completamente minha perspectiva sobre a situação. Através de uma conhecida que tinha parentes em Caxias do Sul, soube que Padre Miguel estava passando por uma crise de saúde. Coitado, disse a conhecida. Aparentemente está com problemas cardíacos. Ainda jovem, mas o médico disse que precisa reduzir o estresse, cuidar melhor da saúde. A notícia me abalou profundamente. Miguel tinha apenas 37 anos. Problemas cardíacos nessa idade geralmente indicavam estresse severo ou predisposição genética. A ideia de que ele pudesse estar sofrendo, ou até mesmo correr risco de vida, sem nunca ter conhecido seu próprio filho, me torturava. Comecei a questionar se minha decisão de manter o segredo havia sido realmente a correta. Talvez fosse egoísmo de minha parte negar a Miguel o direito de conhecer Rafael, mesmo que isso causasse complicações. Talvez Rafael também tivesse o direito de conhecer seu pai biológico, especialmente se existia risco de perdê-lo permanentemente. Durante semanas, lutei com esses pensamentos. À noite, após todos dormirem, eu ficava acordada pesando prós e contras, imaginando cenários diferentes, tentando encontrar uma solução que causasse o menor dano possível a todos os envolvidos. Foi Rafael quem, mais uma vez involuntariamente, me ajudou a tomar uma decisão. Durante uma conversa sobre profissões, ele mencionou que gostaria de ajudar pessoas tristes, como padres fazem. A conexão era inequívoca. Aos 8 anos, Rafael demonstrava não apenas as características físicas de Miguel, mas também sua vocação natural para o serviço espiritual e social.
Era como se, apesar de nunca ter conhecido o pai biológico, tivesse herdado não apenas genes, mas propósito de vida. Naquele momento tomei a decisão mais difícil e corajosa da minha vida. Decidi que Rafael tinha o direito de conhecer sua verdadeira origem, e Miguel tinha o direito de conhecer seu filho, mesmo que isso custasse meu casamento, minha reputação e a estabilidade que eu havia construído durante anos. A preparação para contar a verdade levou meses. Primeiro, conversei individualmente com Mariana e Gabriel, agora jovens adultos capazes de compreender situações complexas. Escolhi um final de semana em que Roberto havia viajado a trabalho, criando um ambiente onde pudéssemos conversar sem interrupções. Preciso contar algo muito importante sobre nossa família. Comecei, reunindo meus 2 filhos mais velhos na sala. É algo que guardei por anos, tentando proteger todos vocês, mas agora acredito que a verdade é necessária. Mariana e Gabriel me olharam com preocupação, claramente percebendo a seriedade do momento. Rafael não é filho biológico de seu pai, disse eu, indo direto ao ponto mais difícil. Há 9 anos me envolvi em um relacionamento inadequado com Padre Miguel, que serviu nossa paróquia por alguns meses. Rafael é filho dessa relação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mariana foi a primeira a reagir, com lágrimas nos olhos. Mãe, disse ela, como assim? Você traiu o papai? Rafael não é nosso irmão de verdade? Rafael é seu irmão de verdade em todos os sentidos que importam, disse eu rapidamente. O amor que vocês sentem por ele, o amor que ele sente por vocês, isso é real. O que mudou foi apenas a informação sobre quem o gerou biologicamente. Gabriel estava claramente em choque. O papai sabe? Perguntou ele. Não, admiti. E essa é a parte mais difícil. Durante todos esses anos ele criou Rafael acreditando ser seu filho biológico. Mãe, você tem ideia do que isso vai causar? Disse Mariana, agora chorando abertamente. Vai destruir nossa família. Vai destruir o papai. Vai destruir o Rafael. Eu sei, disse eu. Sei que as consequências serão terríveis, mas também sei que não posso continuar vivendo essa mentira. Rafael está crescendo. As semelhanças com seu pai biológico estão se tornando óbvias, e outras pessoas já começaram a notar. Passei horas explicando as circunstâncias, como o relacionamento com Miguel havia começado, por que havíamos tomado a decisão de nos separar, como eu havia decidido manter a gravidez em segredo. Falei sobre minha culpa constante, sobre como havia tentado ser a melhor mãe possível para compensar a mentira, sobre como amava profundamente todos os meus filhos. Vocês podem me odiar por isso, disse eu no final. Podem nunca me perdoar por ter criado essa situação, mas precisavam saber a verdade antes que eu contasse para seu pai e para Rafael. Gabriel foi surpreendentemente compreensivo. Mãe, disse ele, você cometeu um erro terrível, mas posso ver que tentou lidar com ele da melhor forma que conseguiu na época. O que me preocupa agora são as consequências para o Rafael e para o papai. Mariana estava mais revoltada. Você deveria ter contado a verdade desde o início, disse ela. Agora Rafael tem 8 anos. O papai dedicou quase uma década da vida criando uma criança que não é sua. E toda a nossa família vai ser destruída por causa da sua mentira. Eram reações esperadas e merecidas. Mariana estava certa. Minha decisão de manter o segredo havia apenas adiado e ampliado o sofrimento inevitável. Durante as semanas seguintes, Mariana e Gabriel processaram a informação cada um à sua maneira. Mariana manteve uma distância emocional de mim, claramente magoada e decepcionada. Gabriel tentou ser mais compreensivo, mas também estava visivelmente abalado. O comportamento de ambos em relação a Rafael não mudou. Continuaram sendo irmãos amorosos e protetivos, mas notei que observavam mais atentamente suas características, procurando as semelhanças que eu havia mencionado com Padre Miguel. O próximo passo era conversar com Roberto. Escolhi uma noite de sexta-feira, depois que Rafael dormiu, para ter a conversa que sabia que destruiria nosso casamento. Roberto, comecei. Preciso contar algo que deveria ter contado há 9 anos. Algo no meu tom deve ter alertado que se tratava de algo sério, porque ele imediatamente parou de assistir televisão
e se voltou completamente para mim. Rafael não é seu filho biológico, disse eu, mais uma vez optando pela verdade direta, em vez de rodeios. Em 1995, me envolvi em um relacionamento com o Padre Miguel, e Rafael é fruto dessa relação. Roberto me olhou como se eu tivesse falado em língua estrangeira. O que você disse? Perguntou, claramente não conseguindo processar a informação. Repeti a confissão, desta vez incluindo mais detalhes sobre como o relacionamento havia começado, por que havia terminado e como eu havia decidido manter a gravidez em segredo. A reação de Roberto foi devastadora de presenciar. Primeiro veio a negação total. Isso não é possível, disse ele. Rafael é meu filho. Eu estava presente no parto. Vi ele nascer. Cuidei dele como bebê. Você cuidou dele como um pai amoroso deveria cuidar, disse eu. Isso nunca mudará. Você é o pai dele em todos os sentidos emocionais e práticos. Apenas não é o pai biológico. Depois da negação veio a raiva. Roberto gritou, chorou, questionou cada aspecto da nossa relação durante os últimos 15 anos. Como você pôde me mentir por tanto tempo? Gritou ele. Como pôde me deixar criar uma criança acreditando que era minha? Como pôde destruir nossa família dessa forma? Eu aceitei toda a sua raiva sem me defender, porque sabia que ela era merecida. Havia realmente destruído nossa família com minhas decisões egoístas. Por que está contando agora? Perguntou Roberto quando a raiva inicial passou. Por que depois de 9 anos decide destruir tudo que construímos? Expliquei sobre as semelhanças crescentes entre Rafael e Miguel, sobre os comentários de outras pessoas, sobre meu medo de que a verdade viesse à tona de qualquer forma. Também falei sobre os problemas de saúde de Miguel e minha crescente consciência de que Rafael tinha o direito de conhecer seu pai biológico. E onde está esse Padre Miguel agora? Perguntou Roberto com amargura. Presumo que ele saiba que tem um filho. Ele sabe, admiti, mas nunca teve contato com Rafael. Prometeu manter o segredo para proteger todos os envolvidos. Que nobre da parte dele, disse Roberto sarcasticamente. Destruir um casamento e depois desaparecer convenientemente. Durante as horas que se seguiram, Roberto alternava entre raiva, tristeza e descrença total. Ele se recusava a aceitar que o filho que havia criado com tanto amor não era biologicamente seu. Roberto, disse eu em um momento de calma. Sei que é difícil aceitar, mas você pode fazer um teste de DNA se precisar de confirmação científica. Não quero confirmação científica, gritou ele. Quero que você me diga que isso tudo é uma mentira horrível, que você está tendo algum tipo de surto, que Rafael é meu filho. Mas eu não podia dizer isso porque não era verdade. Roberto saiu de casa naquela noite, hospedando-se em um hotel. Durante os 3 dias seguintes, ele não voltou para casa, não atendeu telefonemas, não manteve contato com as crianças. Rafael perguntou várias vezes onde estava o pai, e eu disse apenas que ele havia precisado viajar a trabalho inesperadamente. Quando Roberto finalmente voltou, estava visivelmente abalado, magro, com olheiras profundas. Havia tomado uma decisão. Quero que você saia de casa, disse ele. Quero o divórcio. E quero que você leve Rafael com você. Roberto, por favor. Comecei. Não, disse ele firmemente. Não consigo olhar para você sem lembrar da traição. E não consigo olhar para Rafael sem ver a prova física da sua mentira. Talvez com o tempo eu consiga perdoar. Talvez consiga reconstruir algum tipo de relação com ele, mas agora não. Agora preciso de distância. Era uma reação compreensível, embora devastadora. Roberto estava sentindo-se traído não apenas como marido, mas como pai. O filho que ele havia amado durante 8 anos, subitamente se tornara uma lembrança constante da infidelidade da esposa. E Mariana e Gabriel? Perguntei. Eles podem escolher, disse Roberto. São maiores de idade, podem decidir com quem querem manter relacionamento. Mas eu não vou forçá-los a escolher lados. A conversa com Rafael foi a mais difícil da minha vida. Como explicar para uma criança de 8 anos que a família que ela conhecia estava se desintegrando? Como contar que o pai que ela adorava não era seu pai biológico? Escolhi um sábado de manhã, quando estávamos sozinhos em casa. Rafael, comecei.
Você lembra das conversas que tivemos sobre diferentes tipos de família? Ele assentiu, olhando-me com seus olhos castanhos expressivos, tão parecidos com os de Miguel. Às vezes, continuei, as pessoas que nos criam não são as mesmas pessoas que nos geraram biologicamente. Mas isso não torna o amor menos verdadeiro. Expliquei da forma mais simples e gentil possível que Roberto não era seu pai biológico, mas que o havia criado com amor genuíno. Contei sobre Padre Miguel de forma apropriada para essa idade, dizendo apenas que ele era um homem muito bom, que havia sido importante na minha vida antes de Rafael nascer. Então o papai Roberto não é meu papai de verdade? Perguntou Rafael claramente confuso. Ele é seu papai de verdade em todos os sentidos que importam, disse eu. Ele te criou, te ama, cuidou de você desde bebê. O fato de outro homem ter contribuído para você nascer não muda isso. E onde está meu papai biológico? Perguntou Rafael, experimentando a palavra nova. Ele mora em outra cidade, disse eu. Ele é um padre, um homem que dedica sua vida a ajudar outras pessoas. Rafael processou a informação com a seriedade característica. Por que você está me contando isso agora? Perguntou ele. Porque você tem o direito de saber a verdade, disse eu. E porque talvez um dia você queira conhecer seu pai biológico. Eu quero, disse Rafael sem hesitação. Quero conhecer ele. Durante as semanas seguintes, nossa família se desintegrou completamente. Roberto iniciou o processo de divórcio, solicitando partilha de bens e guarda compartilhada de Mariana e Gabriel. Embora ambos fossem maiores de idade, ele não solicitou guarda de Rafael, mas também não renunciou legalmente aos direitos paternais. Mariana inicialmente ficou com o pai, ainda magoada comigo pela destruição familiar. Gabriel dividiu seu tempo entre nós, tentando manter relacionamento com todos. Rafael, que não compreendia completamente a magnitude da situação, sentia a falta da estabilidade familiar, mas adaptou-se com a resistência natural das crianças. Consegui alugar uma casa pequena em outro bairro, onde Rafael e eu começamos uma nova vida. Meu salário de professora era suficiente para nossas necessidades básicas, mas a mudança de padrão de vida foi significativa. O mais difícil foi lidar com a reação da comunidade. Em uma cidade pequena como a nossa, a notícia de que a professora Helena havia se separado do marido depois de confessar um caso antigo com um padre se espalhou rapidamente. Embora poucos soubessem dos detalhes completos, todos sabiam o suficiente para me olhar com uma mistura de curiosidade, desaprovação e pena. Alguns colegas de trabalho mantiveram distância. Outros demonstraram apoio discreto. A diretora da escola me chamou para uma conversa onde expressou preocupação sobre como o escândalo pessoal poderia afetar minha posição profissional. Helena, disse ela, você é uma excelente professora. E isso não mudou. Mas você sabe como são as famílias na nossa comunidade. Algumas podem questionar se querem que seus filhos sejam educados por alguém que teve problemas conjugais relacionados à igreja. Era uma forma educada de dizer que meu emprego estava em risco. Durante as semanas seguintes, alguns pais realmente solicitaram transferência de seus filhos para outras classes. A pressão social era intensa. Foi nesse momento que tomei outra decisão corajosa. Escrevi uma carta para Miguel. Usei o endereço da paróquia de Caxias do Sul, enviando uma carta simples, onde explicava que havia contado a verdade para minha família e que Rafael gostaria de conhecer o pai biológico. Não pressionei, não fiz exigências. Apenas informei sobre a situação e deixei a decisão com ele. Miguel respondeu 2 semanas depois. Sua carta era cuidadosa, formal, mas havia emoção nas entrelinhas. Escreveu que havia pensado em Rafael todos os dias, durante os últimos 9 anos, que respeitava completamente minha decisão de manter o segredo durante tanto tempo e que gostaria muito de conhecer o filho, se isso não causasse mais problemas para nossa família já abalada. Marcamos um encontro em terreno neutro, uma praça na cidade vizinha durante um sábado à tarde. Seria o primeiro encontro entre pai e filho e também meu primeiro reencontro com Miguel em quase 10 anos. Ver Miguel novamente foi emocionalmente devastador. Ele estava mais magro, com cabelos grisalhos prematuros,
linhas de expressão que não existiam quando nos separamos. Mas seus olhos continuavam os mesmos, gentis, expressivos, inteligentes. E vendo-o ao lado de Rafael, a semelhança era inegável. Rafael, disse eu, este é Padre Miguel, seu pai biológico. Miguel se ajoelhou para ficar na altura de Rafael, claramente emocionado. Oi, Rafael, disse ele com voz trêmula. É muito bom finalmente conhecer você. Rafael o observou com curiosidade, sem timidez. Você se parece comigo, disse ele simplesmente. Mamãe falou que você ajuda pessoas tristes. É verdade, disse Miguel, sorrindo através das lágrimas. E você? O que gosta de fazer? Durante as 2 horas seguintes, pai e filho conversaram sobre tudo. Escola, amigos, hobbies, sonhos para o futuro. A conexão entre eles era imediata e profunda, como se reconhecessem algo um no outro que ia além da genética. Miguel me contou sobre sua vida durante os anos de separação. Havia se dedicado intensamente ao trabalho paroquial, desenvolvido projetos sociais impressionantes, mas havia lutado constantemente com a solidão e o arrependimento sobre nossa separação forçada. Helena, disse ele quando Rafael se afastou para brincar. Eu nunca parei de amar você. E nunca parei de pensar no nosso filho. Estes anos foram difíceis. Para mim também, admiti. Às vezes me pergunto se tomamos as decisões certas. Tomamos as decisões que conseguimos tomar na época, disse Miguel. Agora temos a oportunidade de construir algo novo, não um relacionamento romântico. Isso já não é possível, mas uma família diferente, baseada no bem-estar do Rafael. Estabelecemos um cronograma de visitas regulares. Miguel viria à nossa cidade todo sábado para passar tempo com Rafael. Eventualmente, Rafael poderia visitar Caxias do Sul nos finais de semana. Seria um arranjo não convencional, mas focado no que era melhor para nossa criança. Durante os meses seguintes, observei Rafael florescer com a presença do pai biológico. A conexão entre eles crescia a cada encontro. Miguel ensinava coisas que Rafael absorvia naturalmente. Sobre literatura, sobre ajudar outros, sobre espiritualidade de forma ampla e não dogmática. Roberto, gradualmente, também começou a aceitar a nova realidade. Depois de alguns meses de terapia, ele solicitou uma conversa comigo. Helena, disse ele, ainda estou magoado, ainda me sinto traído, mas estou começando a entender que Rafael não tem culpa de nada disso. E ele não merece perder o pai, que o criou por causa dos erros que nós adultos cometemos. Roberto começou a visitar Rafael regularmente, reconstruindo lentamente sua relação com o menino. Eventualmente, Rafael passou a ter 2 figuras paternas. Roberto, que o havia criado com amor durante os primeiros anos, e Miguel, que agora participava ativamente de sua vida. Não foi fácil para ninguém. Havia momentos de tensão, ciúme, confusão. Mas gradualmente encontramos um equilíbrio que funcionava para Rafael. Ele cresceu compreendendo que havia 2 pessoas que o amavam como pai, cada uma contribuindo de forma diferente para sua formação. Mariana e Gabriel também, com o tempo, reconstruíram suas relações comigo. Mariana levou mais tempo para perdoar, mas eventualmente entendeu que meus erros não definiam completamente quem eu era como pessoa ou como mãe. Gabriel sempre foi mais compreensivo, servindo muitas vezes como ponte entre os diferentes membros da família dividida. Miguel e eu nunca reconstruímos um relacionamento romântico. Ele permaneceu padre, dedicado à sua vocação, embora agora também dedicado à paternidade. Desenvolvemos uma amizade respeitosa focada no bem-estar de Rafael, sem nunca negar o amor que havia existido entre nós, mas também sem tentar revivê-lo. Quando Rafael fez 15 anos, em 2011, ele me procurou para uma conversa séria. Mãe, disse ele, quero que você saiba que não guardo rancor sobre toda essa situação. Sei que você cometeu erros, mas também sei que sempre tentou fazer o que achava melhor para mim. Rafael, disse eu, você tem o direito de sentir raiva sobre como as coisas aconteceram. Eu sinto, disse ele. Às vezes fico triste pensando em como nossa família poderia ter sido diferente se vocês tivessem tomado outras decisões. Mas também entendo que vocês eram pessoas jovens, em situações difíceis,
tentando lidar com sentimentos complicados. A maturidade emocional de Rafael aos 15 anos era impressionante, claramente herdada de Miguel, mas também desenvolvida através das circunstâncias complexas de sua criação. O que mais me impressiona, continuou Rafael, é que mesmo com todos os erros e complicações, eu acabei tendo 3 pessoas que me amam como filho: você, Roberto e Padre Miguel. Talvez não seja a família tradicional que meus colegas têm, mas é muito amor. Durante os anos seguintes, Rafael cresceu se tornando um jovem excepcional, academicamente brilhante, emocionalmente maduro, socialmente consciente. Aos 18 anos, anunciou sua decisão de estudar psicologia, com o objetivo de ajudar famílias em situações de crise. Quero ajudar outras pessoas que passam por situações complicadas como a nossa, disse ele. Acho que minha experiência me deu uma perspectiva única sobre como famílias podem se reconstruir, mesmo depois de grandes erros. Miguel ficou orgulhoso da escolha profissional do filho, mas não pressionou sobre questões religiosas. Rafael desenvolveu uma espiritualidade própria, respeitosa às tradições cristãs, mas ampla e inclusiva. Roberto também se orgulhava do jovem que Rafael havia se tornado. Independentemente de genética, disse ele certa vez, Rafael aprendeu os valores familiares que tentamos ensinar. Isso me faz sentir que não falhei completamente como pai. Quando Rafael entrou na universidade, nossa família reconstituída havia encontrado um equilíbrio estável. Não éramos convencionais, mas funcionávamos. Rafael mantinha relacionamento próximo com todos os pais. Eu havia reconstruído minha carreira profissional. E mesmo Mariana e Gabriel haviam desenvolvido respeito pela forma como todos havíamos navegado através da crise. Em 2018, aos 52 anos, encontrei um novo companheiro, um homem viúvo, professor como eu, que aceitou completamente a complexidade da minha situação familiar. Não me casei novamente, mas construí um relacionamento sólido, baseado em honestidade total, desde o início. Miguel continuou sua carreira religiosa, tornando-se uma figura respeitada na diocese. Seus problemas cardíacos se estabilizaram com tratamento adequado e redução do estresse. Ele nunca se arrependeu de ter mantido sua vocação sacerdotal, mas também nunca se arrependeu de ter participado ativamente da vida de Rafael. Rafael se formou em psicologia com distinção, especializou-se em terapia familiar e hoje, aos 27 anos, atende famílias em situações de crise. Casou-se há 2 anos com uma mulher maravilhosa que compreende e aceita a complexidade de nossa história familiar. Quando Rafael me disse que seria pai pela primeira vez, senti uma emoção indescritível. Mãe, disse ele, quero que você saiba que apesar de todos os erros e complicações, você me deu uma lição valiosa sobre coragem. Não a coragem de nunca cometer erros, mas a coragem de assumir responsabilidade pelos erros e tentar corrigi-los. Hoje, aos 68 anos, olhando para trás, vejo uma vida marcada por uma decisão terrível, que teve consequências duradouras, mas também por um processo longo e difícil de assumir responsabilidade e tentar reparar os danos causados. Não romantizo o que fiz. Meu relacionamento com Miguel foi uma traição grave ao meu casamento, à confiança da comunidade e aos valores que eu mesma professava. A decisão de manter a gravidez em segredo, embora tomada com intenções protetivas, causou anos de sofrimento desnecessário a pessoas inocentes. Mas também aprendi que é possível reconstruir a vida após erros graves, desde que assumamos total responsabilidade pelas consequências e dediquemo-nos genuinamente a reparar os danos causados. Não é um processo fácil ou rápido. Levou décadas para nossa família encontrar paz, mas é possível. A maior lição que carrego é sobre a importância da honestidade, mesmo quando ela é dolorosa. Minha tentativa de proteger minha família através do segredo apenas amplificou e prolongou o sofrimento. A verdade contada no tempo apropriado e com responsabilidade genuína teria sido menos destrutiva que anos de mentira. Rafael hoje é um homem excepcional, pai amoroso, profissional competente, pessoa de caráter sólido. Não posso dizer que ele se tornou assim por causa dos erros que cometi, mas posso dizer que ele se tornou assim
apesar deles. E isso talvez seja o maior milagre de toda esta história. Se alguém estiver passando por uma situação similar, envolvida em relacionamentos inadequados, carregando segredos destrutivos, enfrentando decisões moralmente complexas, meu conselho é: procure ajuda profissional imediatamente. Converse com psicólogos, terapeutas, conselheiros espirituais. Não tente navegar através de crises assim sozinha. A coragem de buscar ajuda, de contar a verdade, de assumir responsabilidade pelos próprios erros, pode parecer impossível no momento da crise, mas é a única forma de começar um processo genuíno de cura e reconstrução. Minha história não é um exemplo a ser seguido, mas talvez seja um alerta sobre as consequências de decisões inadequadas e uma demonstração de que é possível reconstruir a vida após erros graves, desde que tenhamos coragem de enfrentar a verdade e dedicar nossa vida a reparar os danos causados. O amor verdadeiro, seja romântico, familiar ou espiritual, sempre inclui responsabilidade, honestidade e disposição para sacrificar nossos próprios desejos pelo bem-estar das pessoas que amamos. Essa é a lição mais importante que aprendi em meus 68 anos de vida, e a única coisa que posso oferecer para quem ainda está lutando contra suas próprias tempestades emocionais.